Olá, estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores, e hoje trazemos, bem numa época muito propícia, porque nós estamos perto da votação, que vai ocorrer até o final desse mês, trazer aqui o meu querido amigo, colega de Assembleia, Gaspar Bissolotti Neto, ele que é servidor público aposentado, jornalista, e ele também está à frente, como ativista que de várias entidades, e ele vai nos dizer, cada entidade dessa, que ele está como presidente, como diretor, o que elas fazem, o que representam, e vamos entrar também na polêmica PEC 32, que é a PEC da reforma administrativa, quais os impactos que ela tem sobre a população, principalmente sobre a população mais carente. Boa tarde, meu querido Gaspar Bissolotti Neto. A palavra é sua, meu querido. Oi, Rosilma, satisfação falar com você, falar com os seus espectadores. Nesse momento tão difícil, né? Ainda aí com essa pandemia nos assustando, né? Agora com variante e tudo mais, momento que nos preocupa muito, né? E que nos alerta para que continuemos tomando cuidado, né? Todo cuidado é pouco. Mas, como você está falando, eu sou presidente da ASPAL, que é a Associação dos Servidores Aposentados e Pensionistas da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E também do SINDAP, que é o Sindicato dos Aposentados e Pensionistas. É um sindicato especial que o próprio Ministério do Trabalho permite a criação de sindicatos especiais de servidores aposentados. E eu sou o diretor, já fui presidente da FENALE, que é a federação que reúne os servidores legislativos do Brasil inteiro, os estaduais e os da Câmara Federal e do Senado. E também secretário-geral adjunto da Pública Central do Servidor, que no dia 10 de agosto comemorou seu 6º aniversário. A Pública é uma entidade muito importante porque é a única central que reúne só servidores públicos. Foi muito difícil conseguir formar essa central, mas ela está aí trabalhando pela sociedade, trabalhando pelo serviço público. E é uma honra estar nela desde a sua fundação, sou um dos fundadores. E, Rosilma, como você falou da questão da PEC 32, esse é um problema que nos afeta muito forte hoje, né? É a reforma administrativa, que carinhosamente é chamada de PEC da rachadinha. É essa PEC aí que vai facilitar muito para os políticos, né, se ela for aprovada, para aumentar o número de cargos em comissão, para eles poderem colocar os seus apaniguados, os seus cabos eleitorais no serviço público. Há um tempinho atrás aí o próprio presidente falou que achava justo que quando um prefeito, um governador entrasse no seu mandato, começasse o seu mandato, que ele trouxesse o seu pessoal todo para trabalhar com ele. Ou seja, eles querem que o servidor fique a serviço do político, do governante, e não da população, do Estado ou da nação. Essa é a tônica dessa PEC 32. Ela vem prejudicar muito o serviço público. E, infelizmente, a população não percebeu isso ainda. A população não sabe o que está por trás desse projeto. É um projeto maligno. Ele vai dificultar muito para o povo na questão da educação, saúde, até segurança. Porque o filé mignon do serviço público será entregue para a iniciativa privada. Eles chamam até, tem um nome bonito, chama subsidiariedade. Ou seja, o Estado fica nas mãos do poder da iniciativa privada. E só fica para o Estado o osso duro de roer,
Tudo aquilo que pode dar lucro vai para a iniciativa privada. Então, nós podemos ter aí, por exemplo, educação. Em vez de dar uma escola pública, eles vão dar um voucher. Aí ele dá um voucher de R$100 para a população e ela vai ter que pagar uma escola de R$1.000, né? A mesma coisa com questão de saúde, dá um voucher lá de R$200 e o cara vai pagar o plano de saúde lá R$1.500, né? Então é isso que eles querem. E quando a gente fala em saúde, a gente não pode esquecer que nós estamos no meio da pandemia e que imagina o que teria acontecido se nós não tivéssemos o SUS, né? Muita gente fala mal do SUS, tal, mas foi o que salvou o Brasil. O Brasil não teve mais do que tem de mortes hoje, que está aí na faixa dos 560 mil, graças aos servidores do SUS, ao pessoal da frente de trabalho, né? Naqueles que ficaram aí com um sacrifício muito forte, inclusive correndo riscos de vida, ou risco de morte. O sonho deles é, infelizmente, privatizar o máximo, inclusive no SUS. E nós não podemos deixar, né? Nós, como responsáveis, como dirigentes de entidades, embora nem todos compreendam as nossas funções, nós não podemos deixar, e pedimos sempre à população que pressione seus deputados, pressione os parlamentares para que não aprovem a reforma administrativa, que ela fique para o futuro, para se pensar melhor, para se construir um projeto. Nós não somos contra a reforma, só que nós entendemos que reforma é para melhorar e não para piorar, né? Na questão aí, essa reforma, como veio a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, elas só vieram para piorar, né? Não falaram que na reforma trabalhista ia sobrar empregos, ia ter muita vaga, ao contrário, piorou. A população está desempregada, nós temos aí milhões de desempregados, né? A reforma da Previdência, muita gente não está conseguindo nem receber pensão mais, porque eles mudaram as regras, fizeram umas regras aí leoninas, uma coisa absurda, em que muita gente que necessita e não tem mais a sua pensão. E será que é isso que a gente quer aí para a população? Eu não quero. Eu acredito que ninguém queira, né, Rosilma? Você tocou num ponto importante, porque a população ela não tem acesso à informação de qualidade. A guerra das fake news, das notícias falsas, é muito forte. Ela aposta no dividir para dominar, joga a população contra ela mesma, então nós temos aí a polarização proposital, e aí as pessoas discutem e não sabem do que estão falando. Isso que você colocou é muito importante, porque nós sabemos que quem leva o serviço público é o funcionário concursado, porque ele não é funcionário de ninguém, ele é funcionário do Estado, Estado com letra maiúscula, tanto um funcionário federal, como um funcionário estadual, como um funcionário municipal, ele deve contas ao Estado. E quem é o Estado? Somos nós, o povo. Então, nós vimos agora na CPI, quem foi que denunciou as propinas no caso das vacinas? Um funcionário concursado, porque ele é destemido, ele tem um emprego garantido porque ele é concursado, ele pode denunciar. Agora, o funcionário indicado por comissão, por político, o que acontece com ele? Muitas vezes ele não tem nem qualificação para o cargo, ele é posto num cargo simplesmente, como você disse, para fazer a rachadinha, a gente conhece isso. Eu fui funcionária há 13 anos da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, mais 20 anos no Banco do Brasil. Então, eu conheço muito bem como é que funciona isso. Então, a pessoa recebe um X e 80% do salário volta para o deputado, porque a pessoa nem tem qualificação para receber tudo aquilo. Mas a pessoa é posta para isso mesmo. E aí essa pessoa ela só está ali para fazer campanha para o político. É isso que ele põe ali a pessoa, para fazer campanha para o político, ou seja, ele não é funcionário do Estado, funcionário para atender o povo.
para fazer um serviço público de qualidade. Ele é funcionário do político. Então é isso que a gente precisa prestar muita atenção. O que vai acontecer com esse serviço público? O serviço público está ruim, podia ser melhor, é verdade. Está ruim, podia ser muito melhor. Mas com essa reforma, ele vai desaparecer simplesmente. Concorda comigo, Gaspar? É isso mesmo. E você colocou bem o exemplo do servidor lá da saúde, né? Que denunciou a compra milionária lá de vacinas. E nós temos um outro exemplo também recente, que é aquele delegado da Polícia Federal que denunciou o ministro, e Sim. O ministro caiu, né? Acabou caindo, por irregularidades na fiscalização do meio ambiente. E se esse delegado federal perdeu o seu cargo em comissão, né, que ele é efetivo, mas tinha um cargo de direção, mas o cargo dele mesmo permanece. Ou seja, Exatamente. Se ele não tivesse um cargo efetivo, ele teria ido para a rua e ainda sofrido um processo. Né? Em vez de o ministro ir preso, iria ele. Então é isso Exatamente. Que nós temos que combater. Exatamente. Perfeito. Você falou Gaspar. Certinho, é isso mesmo. Eu vou fazer uma pergunta para você, você vai responder no segundo bloco, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas a pergunta fica aqui, que é o seguinte: nós sabemos que até o final do mês de agosto vai ser votada a PEC 32. Então, eu queria que você falasse mais um pouquinho da PEC, que é a reforma administrativa, que todo mundo pensa que é para sanear o Estado, otimizar o serviço público, a gente sabe que não é. E o que nós, população, podemos fazer, de que forma podemos pressionar os nossos representantes, os deputados e os senadores, porque é o seguinte, ano que vem é ano de eleição, e só existe uma coisa que o político teme, é o voto. Então, se nós pressionarmos bastante, é possível que a gente possa mudar essa votação. Então, eu deixo essa pergunta, chamo o intervalo e, no segundo bloco, meu amigo Gaspar vai responder essa pergunta tão importante. Fique aí que nós voltamos já já. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas em interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você.
Carlos e agora a palavra está com o Gaspar. E aí, Gaspar, responda nossas perguntas. Bom, Rosilma, a população pode participar, sim, dessa luta contra a reforma administrativa, que virá prejudicar muito aí os serviços públicos. Por meio de e-mails, telefonemas, contato aí com os parlamentares, os deputados federais, aquele deputado federal que foi eleito em 2018, né? Solicitando a ele que não cometa esse crime contra o serviço público, que vote contra a reforma administrativa, PEC 32. E nós temos feito muitas campanhas, né? Agora, recentemente mesmo, houve uma audiência pública aí na Câmara Municipal de Santos, onde muitos líderes de associações, sindicatos, federações estiveram presentes, né, com os vereadores, solicitando aí à população que não deixe aprovar esse projeto. É um projeto muito perigoso para o serviço público, vai destruir o serviço público, e nós contamos aí com a ajuda de todos, né? É importante que a gente não permita essa aprovação, mesmo porque é um projeto não só prejudica os servidores, acabando com a estabilidade, regime jurídico único, o que vai prejudicar inclusive os aposentados, que não terão mais carreiras para eles terem seus direitos com a paridade ativo e inativo, mas a população toda, porque o serviço público será precarizado. Essa é a palavra, né? E eu quero também, Rosilma, aproveitar a oportunidade para tratar de um outro assunto que nos preocupa muito, né? A nós aposentados todos do Estado. O Estado de São Paulo comete um confisco contra os aposentados que precisa ser sempre denunciado. Eles estão cobrando hoje uma taxa previdenciária de todos os aposentados. Isso foi, desde 2003, os aposentados, servidores aposentados que ganham acima do teto do INSS, ou seja, em torno de R$ 6.400, eles pagavam 11% de previdência, o que já não era justo, mas tudo bem, entende-se que o pessoal precisa ajudar, a gente até entende. Mas com a última reforma da Previdência, foi estendido isso para os aposentados que ganham acima de um salário mínimo. E não é mais 11%. Agora, eles fizeram umas escalas, 12% até 3, quem ganha até 3 mil, 14% quem ganha até o teto do salário mínimo e 16% quem ganha acima disso. Ou seja, professoras aí que ganham R$2.000 estão tendo que pagar previdência, 12% de previdência. Isso é um absurdo. Eles estão tirando o remédio da boca dessas pessoas. Isso tem que ser denunciado. A Assembleia Legislativa precisa revogar esse decreto, é o decreto 65021, e existem 5 PDLs, o que já está mais adiantado para aprovação é o PDL 22, de autoria do deputado Carlos Gianazzi, e nós estamos lutando muito, Rosilma, estamos aí com outdoors nas cidades todas, tanto com a relação à PEC 32, como com o PDL 22. E a Frente Paulista em Defesa do Serviço Público tem trabalhado muito, ela reúne mais de 80 entidades aqui de São Paulo, e temos trabalhado muito para evitar esse confisco que você também deve estar sofrendo, né? Todos os aposentados do Estado estão sofrendo isso. Existe um movimento muito grande de senhoras aposentadas, senhores aposentados, contra esse confisco. É lamentável que o maior Estado, né, o Estado mais rico da federação, confisque os seus aposentados, aqueles que trabalharam 30, 35, 40 anos pelo progresso do Estado e que hoje
tem a sua aposentadoria confiscada. Com relação à PEC 32, conto com o apoio de todos os espectadores para que procurem os seus deputados e mostrem a ele que estão descontentes com essa proposta. Isso que você falou, Gaspar, é bom citar aqui, porque às vezes as pessoas não sabem, que o aposentado do INSS, quando ele se aposenta, ele não contribui mais. Ele só volta a contribuir se ele voltar a trabalhar, aí ele contribui. Tanto é que depois teve até aquela história da desaposentação, porque já que ele contribuía, continuou trabalhando e contribuía, então, por um momento, se entendeu que ele poderia revisar a sua aposentadoria para maior, já que ele continuava contribuindo. E o servidor público do Estado de São Paulo continua a contribuir, mesmo aposentado, nessas faixas agora que você acabou de dizer. Mas, além disso, nós temos ainda o confisco do Dória, que é o déficit atuarial, que a Constituição estadual permite, que quando o Estado está em déficit atuarial, então está brigando lá com o Bolsonaro, não recebe as verbas federais, então ele precisa de dinheiro para fazer as coisas no Estado. Então o que ele criou? Uma contribuição a mais, além do que a gente está contribuindo para a Previdência, que a gente já está aposentado, continuamos a contribuir nessas faixas agora novas, maiores, ainda estamos contribuindo com um valor absurdo. Eu tive um aumento absurdo na minha contribuição, meu líquido, foi quase 1/3 do meu líquido para essa contribuição aí que o Dória inventou aí de déficit atuarial, né? Então, imagino aí as outras pessoas como é que estão tendo que enfrentar essas duas realidades, que é a contribuição previdenciária, que continua, diferentemente do pessoal aposentado pelo INSS, quer dizer, não há isonomia nenhuma, né? Nós já não temos e nunca tivemos fundo de garantia por tempo de serviço, né? E justamente por isso que tínhamos estabilidade, porque a estabilidade do funcionário comum, ela foi substituída pelo fundo de garantia por tempo de serviço. Mas e a nossa estabilidade vai acabar e o fundo de garantia? Quer dizer, vamos ficar sem nada. Então, é para acabar mesmo, né, Gaspar? É para acabar, né? Acabar o funcionário... Eu acabar até convido os espectadores para que participem toda segunda-feira, às 14 horas, um grupo de aposentadas, elas organizam um tuitaço, e sempre usando uma hashtag contra essa contribuição. Então, eu aproveito para cumprimentar e para convidar todos para que participem desse tuitaço. Quanto mais gente que for ao Twitter e colocar lá a hashtag, é fácil ver na hora lá, e para pressionar os políticos, pressionar o presidente da Assembleia, o Carlão Pinhatari, para que coloque em votação os PDLs, em especial o PDL 22, que é para acabar com essa contribuição absurda, porque os aposentados que ganham acima de 6.400 vão continuar contribuindo, tudo bem, mas esses outros que ganham acima de um salário mínimo, não que seja justo também os outros, é injusto qualquer um pagar aquilo que ele já conseguiu ter direito, né? Porque não vai ter nenhum direito para frente, ninguém vai aposentar de novo, né? E pensionista também paga, isso é pior ainda. Além do aposentado, o pensionista também paga, né? E nós temos aí muitos aposentados que não estão podendo sequer comprar seus medicamentos. E isso neste momento em que os próprios postos de saúde reduziram muito a distribuição de medicamentos gratuitos, né? Então muita gente acaba ficando sem remédio mesmo. E nessa época de pandemia, além de tudo. Isso que você está falando é uma realidade. Nós temos também que lembrar que quantos desempregados nós temos, né? Hoje na faixa de 25 milhões, porque quase 15 milhões são os desempregados que estão procurando emprego. Mas há outros
não estão mais procurando emprego. E já nem procuram mais, né? São quase 30 milhões. Então, como é que essas pessoas sobrevivem? São os aposentados que estão tirando de suas aposentadorias a ajuda para os filhos, para os netos que não conseguem emprego. Os filhos estavam empregados, foram mandados embora. Então, às vezes diz, o cara ganha 6 mil reais, pode pagar o imposto. Mas precisa ver, é como a gente fala no direito. A pobreza jurídica, né, que permite que não se pague as despesas processuais, quanto do salário dele que está empenhado nas despesas da família. Então, hoje nós vemos muitos idosos aposentados sustentando suas famílias, não só os filhos, como os netos, por conta dessa crise que nós estamos, que já vinha, e agora a pandemia já veio agravar muito mais. Então, Gaspar, eu queria dizer para você, muito obrigada pela participação no programa. Eu espero que sempre que você tenha alguma coisa importante de votação, você me avise para eu te abrir espaço, para você vir esclarecer, para a gente pôr no ar, para que as pessoas possam assistir, para que as pessoas possam se inteirar do que está acontecendo, porque elas são sempre enganadas. Os políticos põem o povo para brigar contra o próprio povo, porque é a estratégia mais eficaz que existe, dividir para dominar. Então, muito obrigada pela tua presença, Gaspar. Volte sempre. Eu que agradeço, Rosilma. E, por último, só falar para o povo também, para o pessoal ficar aí atento, que lá entrou essa semana o PLC 26, que já é a reforma administrativa no Estado. Mas isso a gente pode falar no futuro aí melhor sobre isso. Mas quanto mais a gente... Especificamente disso. Isso. Quanto mais a gente toma cuidado, mais assombração aparece. Não tem mais jeito. É verdade. Muito obrigado. Eu agradeço muito a oportunidade. Obrigada a você. E a gente sabe que o povo não tem voz e a gente tem que fazer as pessoas ouvirem a nossa voz, parar de brigar com o irmão, que o irmão está na mesma canoa furada que a gente, nos unir para defender os nossos interesses, não ficar defendendo político. Obrigada, querido, e espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, esperando estar com você novamente sábado que vem, às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30. Lembrando que pomos tudo no YouTube para você assistir e rever quando quiser, agora em 2 canais. Os Jovens Pensadores, com os programas que são passados na TV Com Santos e na TV Com Brasil, e também o Vamos Conversar com Rosilma Roldan, onde a gente sempre alerta você. Cuidado com as notícias que estão por aí. Será que são essas mesmas ou será que estão distorcidas? Até o próximo programa, se Deus quiser.